Bem-vindos a mais um Anitta no Trabalho. No episódio de hoje, a Anitta faz uma incursão pelo mundo das artes circenses e sente-se em casa quando encontra o grupo dos malabaristas. No entanto, estranha o ar à vontade e a facilidade com que os pinos se mantêm todos no ar e descobre o segredo para conseguir manter o seu estilo de vida multitasking. Aparentemente sem esforço. Truques para respirar enquanto mantemos todas as bolas no ar. Olá a todos, eu sou a Ellie. Olá, e eu sou a Billy. Olá, Billy. Olá, eu estou tão curiosa por saber o truque que a Anitta descobre, porque eu quero saber como é que se mantêm os pinos todos no ar. Sim. Principalmente quando os pinos se assemelham um bocadinho mais a tochas acesas. Exato, e com picos naquela parte em que tu agarras. Sim. Eu gostei muito desta incursão da Anitta nas artes circenses, porque acho que se identifica muito com o nosso estilo de vida. E os malabaristas, então, foi mesmo sentir como o peixe dentro d'água. Porque estamos a falar vamos à definição de malabarismo, não é? Estamos a falar de prática de jogos ou espetáculos em que se fazem habilidades de equilíbrio, destreza e acrobacia na manipulação de objetos. Promissor. No sentido figurado, duplicidade ou versatilidade de opiniões, doutrinas, etc. Pois, versatilidade de opiniões, doutrinas, eu diria mais que versatilidade de tarefas, no nosso caso. Tu imaginas as tarefas todas no ar e nós cá em baixo, tunga, a mandar as tarefas para o ar. E de facto é um pouco assim que eu vejo o multitasking. Aliás, eu vejo o multitasking assim e como aquele jogo de Tetris em que tu encaixas tudo no tempinho que tens. Mais uma tarefinha neste intervalo de tempo, mais uma tarefinha. No fundo é fazer Tetris com o tempo. Com o tempo e eu acho que em comum, pelo menos no meu caso, em comum a ansiedade. Porque a certa altura tu achas que a velocidade daquilo aumenta, não é? No Tetris é verdade que a velocidade daquilo aumenta. Na parte de manter os pinos no ar, eu acho que depois que começas a pensar demasiado, a concentração é abalada. E eu acho que pode haver também aí uma analogia, uma certa correspondência com quando nós temos demasiados projetos ou demasiadas tarefas, demasiadas funções em simultâneo, como é que nós conseguimos manter a clareza de mente, não é? Para assegurar que não deixamos cair tudo a certa altura e que não nos atrapalhamos e começamos a ver algumas dificuldades ou a antever algumas dificuldades que possam parecer que o tempo está a diminuir e a velocidade do tempo a aumentar. E no Tetris aquilo a preencher-se tudo e estamos a chegar mesmo lá acima e já não temos forma de virar as peças. Sim. É o stress. E nesta altura tu pensas, deve haver aqui algum truque, certo? Se conseguires programar-te com um software, provavelmente não entras na fase das emoções, não entram as emoções em jogo e tu consegues manter a calma e a serenidade e consegues fazer tudo de forma perfeita. Tudo bem, com excelência. Bom, eu acho que antes de entrarmos no se é possível ou não é possível, eu acho que seria interessante definirmos um bocadinho multitasking tal como nós entendemos. Porque a mim já me disseram que a minha definição de multitasking não é realmente multitasking. Portanto, acho que seria interessante, no fundo, explicarmos aqui um pouco as regras do jogo. Ok. Agora fiquei curiosa porque é que o teu multitasking não é verdadeiro multitasking. Como é que tu defines multitasking, Eliana? Agora baralhaste-me, porque para mim multitasking era algo tão evidente, tal como estar a beber um chá, a gravar um episódio da Anitta no trabalho e a pensar no projeto que está back of my mind, que eu tenho de entregar nos próximos dias. Para mim, multitasking pode ter dois níveis, ok? Um de estares a fazer várias tarefas ao mesmo tempo
outro passa por teres muitos aspectos da tua vida acionados ao mesmo tempo, ou a necessitarem de atenção ao mesmo tempo e tentares fazer vários papéis ao mesmo tempo. Pela experiência, isso não dá resultado de forma muito repetitiva. Ok? Mas essa é outra questão. Mas gostava de saber qual é que é a tua definição e o que consideram a verdadeira definição de multitasking. Eu não sei qual é a verdadeira definição de multitasking, mas para mim multitasking só funciona quando estou a fazer duas atividades que não concorrem uma com a outra. Por exemplo, se eu estiver a escrever um post, eu não consigo estar a ouvir um podcast. Mas se eu estiver a fazer uma ilustração ou a bordar, eu consigo estar a ouvir um podcast. Ok. Ou consigo estar a assistir a uma aula online, por exemplo. Portanto, aí diria que sim, que estou a fazer multitasking, mas são funções que nunca concorrem uma com a outra. Okay. Eu acho que tu adicionas aí uma condição já tua de como é que funciona, certo? Sim. Porque se calhar a noção mais generalizada de multitasking é tu teres realmente vários estímulos ao mesmo tempo. Por exemplo, para mim não funcionaria ter 3 trabalhos de ilustração a decorrer ao mesmo tempo. Depois fazia 10 minutos num, 10 minutos no outro, 10 minutos no outro. Não. O que eu faço é, hoje dedico 2 horas a este projeto. Quando envio as coisas ao cliente, ainda o projeto não está fechado, posso pegar noutra coisa. Ok. É interessante porque eu às vezes no meu processo produtivo salto de um projeto para o outro, de trabalhos diferentes de um para o outro. Não associo tanto, se calhar, e aquela definição do estar a beber o chá enquanto faço alguma coisa, em teoria qualificaria para multitasking. Mas a questão que eu acho pertinente é conseguir saltar, ou antes ter necessidade às vezes de saltar porque estar a fazer um projeto ou estar a fazer uma tarefa faz-me pensar a fazer uma associação com algo que está a decorrer noutro projeto que tenho ao mesmo tempo e faz-me isso. E depois eu não sou apologista disso. Faço muito essas associações e acabo por saltar de um para o outro, deixando a meio. Mas é verdade que depois, a certa altura, tenho de parar, ok? E tenho de colocar essa regra, essa disciplina e dizer eu vou terminar este. E, portanto, durante X tempo, eu vou estar só focada nisto. Porque, para mim, depois torna-se essencial esse focos. Okay? Essa concentração para poder terminar. Mas há uma parte do processo em que estou constantemente em multitasking. Okay? Lembraste umas coisas para aqui e umas coisas para ali. Eu entendo. Isso também me acontece, associações de ideias. E como eu faço essa gestão é rapidamente pegar numa caneta e tomar nota. Tenho um caderninho ao lado portanto, na minha mesa de trabalho, ao lado do... Eu não uso rato, eu uso aquela mesa digitalizadora que nem sei como é que se chama. Portanto, tenho isso e tenho o caderno mesmo ao lado, logo com uma caneta ou um lápis por perto. Portanto, quando me ocorre uma dessas associações assim imediatas, tomo nota, no fundo despejo-a da minha cabeça e tento voltar àquilo em que estava. Porque eu sei, por tentativa e erro e por experiência, que se eu estiver a fazer um projeto, for apagar aquele fogo e voltar, vou demorar uns 10 ou 15 minutos a voltar a entrar no projeto inicial. Portanto, são 10 ou 15 minutos que eu perdi. Não resulta tanto aquela coisa do mas depois volto assim com a mente fresca. Não, a mente fresca de manhã. Mente fresca é de manhã, depois já não há mente fresca para ninguém. Mas eu acho que este exercício acaba por ser interessante, porque podemos estar a trazer conceitos diferentes
para definir o multitasking. O multitasking. É interessante quando tu pensas em vários projetos e não necessariamente projetos de trabalho, ok? Quando tu pensas nas várias coisas que tens de fazer ao longo do dia e tens de conciliar e és interrompida ou interrompes-te e vais fazer outra coisa a meio de, às vezes pode indicar também aqui uma certa indisciplina que já está tão enraizada, não é? Eu acho que faz-me pensar numa questão que é: será que o multitasking existe? Ok? Será que o multitasking existe ou é uma construção social e uma necessidade social? Não é? Porque quando realmente tenho de fazer alguma coisa, quando realmente tenho um prazo para um projeto, ou quando tenho alguma tarefa inadiável, concentro-me a fazer aquele projeto, aquela tarefa, e não salto para outros, não é? E fecho-me um bocadinho aos restantes estímulos. Mas é verdade que socialmente eu tenho a tendência, tenho vindo a sentir que se calhar não é assim tão bem visto o estar só focado numa coisa, ok? Eu hoje por acaso estava a vir vinha no metro, estava um bocadinho apressada e vinha uma senhora dos seus 70s. Eu sou péssima a avaliar idades, mas a senhora estava maquilhagem impecável, apesar das rugas todas e aquele cabelo que não se mexe, o fato elegante. Então a senhora vinha à minha frente e estava com a sua carteira ao ombro, a mala das compras, o carrinho das compras, a puxar o carrinho das compras. E, entretanto, estava a entrar, a tentar meter-se nas escadas rolantes e abrir o guarda-chuva ao mesmo tempo e a tentar segurar tudo. Eu estava com um bocadinho de pressa, mas obviamente não conseguia passar, e perguntei à senhora: precisa de ajuda? E ela olha e diz não. E o meu pensamento foi: eu não estava a tentar diminuí-la, não estava a tentar dizer que não estava a conseguir fazer tudo, mas era uma oferta de ajuda muito genuína, muito, muito espontânea. Mas fez-me pensar que é suposto nós conseguirmos fazer tudo, não é? É suposto conseguires ter os pinos todos no ar e manter o sorriso na cara, e se dizes que não consegues, é mal visto, ou sentes-te diminuída. Portanto, levanta-me sempre essa questão de: será que isto não é também uma construção social, não é? E do estilo de vidas e de trabalhos que fomos desenvolvendo. Eu não estava a perceber muito bem onde é que tu querias ir com a construção social, mas agora já percebi. Porque eu estava muito focada no multitasking no âmbito do trabalho e não necessariamente no âmbito da vida em geral. Mas o nosso logo da Anitta no trabalho, ele próprio é um multitasking, não é? Porque tens a Xuxa, tens o sapato, tens o computador, tens o telefone, tens a caneta, tens tudo. E é tudo ao mesmo tempo, e está tudo no ar também. E nesse sentido, sim, acho que é quase esperado, admirado. Estava a pensar agora em N situações em que perguntam, sei lá, a mulheres na política, a mulheres em cargos diretivos, a mulheres em situações de protagonismo. Perguntam: mas como é que consegue conciliar tudo? Que é uma pergunta que não lembra ao Careca fazer a um homem. Se bem que não se pergunta, e eu acho que acabamos por cometer uma injustiça a certa altura. Porque principalmente as nossas gerações, eu acho que eles também sentem essa dificuldade e gostavam de participar mais em algumas coisas e estar mais presentes, mas também não conseguem, e o facto de não ser uma preocupação social,
ok? Das pessoas não esperarem ou não expectarem que eles tenham esse tipo de preocupações ou de expectativas também. Acho que às vezes há aqui uma certa injustiça, porque é o que tu dizes, normalmente esta questão é colocada a mulheres porque é suposto ser a mulher que toca estes assuntos, não é? Que fala estes assuntos e que tem toda a responsabilidade de conciliar a vida familiar e a vida privada, ou a vida profissional, desculpa, quando na verdade eles também sofrem com isso. Se calhar não têm depois de sofrer o estereótipo social, que é uma grande vantagem, diria eu. É curioso que estejamos a fazer essa analogia com os malabaristas, porque de alguma forma, quando se faz esta pergunta às mulheres e não necessariamente aos homens, parte-se do princípio, ou se calhar partimos de um princípio em que esperamos que sejam as mulheres a manter as tochas todas no ar, as tais tochas dos malabaristas. Enquanto que, se calhar, aos homens não se está à espera que mantenham todas essas tochas no ar e que se foquem simplesmente no trabalho. Sim. Portanto, sim, eles têm que manter a empresa, aqui nesta analogia seria sempre no ar, mas ninguém lhes pergunta se querem conciliar o trabalho e a família, não é? Sim, e eu acho que Que é injusto e é sexista também para eles. sim, exatamente. Eu acho que devíamos convidar alguns homens a virem ao nosso programa. Alguns CEOs de empresas. Alguns CEOs de empresas, exatamente para perceber, para dar-lhes espaço para eles se manifestarem, para desabafarem e para mostrarem também o seu lado multitasking e a forma como também sofrem com estes estereótipos e estes comentários sexistas que vamos ouvindo e que vamos fazendo. Eu estou à espera que os nossos ouvintes homens que queiram vir conversar connosco, que por favor escrevam para a querida Anita. Queremos muito ouvir o vosso lado desta conversa. Faremos uma shortlist dentro em breve e abriremos a votações para ver quem é que será eleito para vir ao como ser o primeiro convidado da Anitta no trabalho. Por isso, força aí, toca a mandar mails à querida Anita. Voltando à questão desta construção social e da forma como fomos evoluindo a nível de empregos, de trabalhos, a nível de sociedade, para a questão do multitasking ou para um estilo de vida mais multitasking, a mim parece-me que a evolução tecnológica tem tido uma influência tremenda pela questão toda de estarmos 24 horas disponíveis ou 24 horas por dia ligados, e a forma como se tornou tão intrusiva na nossa vida que nos interrompe. Eu sinto isso. Eu sinto que é tão natural no meio de uma conversa ou no meio de alguma tarefa. O telemóvel faz um sinal, ou o computador faz outro sinal, ou o tablet faz o sinal. E tu paras e vais ver. E eu acho que, obviamente, que tem todo o seu lado positivo e facilita em muito o nosso trabalho. Não vamos negar isso, nem vamos tentar retirar-lhe importância. Mas é verdade que tem um lado negativo muito forte, muito disruptivo nas nossas rotinas, na nossa vida, impondo-se e criando, se calhar, talvez mais espaço para este multitasking no seu conceito, na sua concepção mais negativa que falamos aqui. Tu sentes isso? Tu sentes que há uma presença excessiva de tecnologia na nossa vida? Sim, mas eu adoro a tecnologia. Não, eu adoro a tecnologia. Acho que a tecnologia é fantástica, como quase todos os grandes avanços
da era moderna e contemporânea. Claro que se for utilizado de uma forma, bom, com o intuito de causar o mal é péssimo, há sempre essas pessoas, mas não é disso que eu quero falar. Quero falar mesmo das pessoas que não têm qualquer intenção maligna, mas que se calhar onde o uso da tecnologia, onde é difícil pôr travões à tecnologia. Porque sim, isso de estarmos 24 horas por dia ligados é terrível. Eu acho que a dificuldade está em colocar os nossos próprios limites e fronteiras, que é uma dificuldade que se calhar sempre tivemos em toda a vida com os amigos, mesmo na vida analógica, não é? Às vezes há uns amigos que abusam, há uns parentes que abusam e nós temos dificuldade, e isso também se vê com a tecnologia. Nós cá em casa temos assim duas regras, que é não há televisão à hora das refeições e não há telemóveis em cima da mesa à hora das refeições. Aliás, os telemóveis estão todos longe, que é para não termos a tentação, porque basta aparecer aquele ecrãzinho a brilhar, tudo o que tu queres, e eu diria que isto, mais do que natureza humana, acho que é uma condição animal, não é? Tu vês uma coisa a mexer e tu tens que ir ver o que é. E isto acontece imediatamente atraída para. Imediatamente. E eu diria, sem saber, não tenho bases científicas para afirmar isto, mas diria que tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência. Quando tu vias qualquer coisa a mexer, tinhas que saber se era ameaçador ou não. Claro que agora isso já não se coloca, mas nós temos muitas coisas primitivas em nós. Portanto, quando acontece o telefone ou piscar ou apitar ou o que é que seja, já se sabe que é muito difícil resistir ao impulso de ir ver o que é. Portanto, o travão que eu me coloco, eu tento, em vez de fazer, em vez de ter que tomar decisões a toda a hora, prefiro fazer algumas coisas como se fossem default. E então é default não haver telefones à mesa, é default não haver a televisão ligada. Portanto, com isso eu já não tenho que me preocupar. Já se sabe que chega a hora da refeição, apagamos, acabou-se. Não se fala mais nisso. Sim, nós acabamos por ter também isso, e foi consciente, por exemplo, não colocarmos sequer uma televisão na área de refeições, na sala de refeições. E fazemos o esforço de não trazer telemóveis para a mesa. Mas isso leva-nos à questão dos limites que nós colocamos, e entramos também no que eu acho que são os truques que a Anitta foi descobrindo nesta ida ao circo, que é a disciplina, não é? Que é impor alguma disciplina no que vamos fazendo, porque eu acho que é inevitável nós termos alguns momentos em que existe multitasking, a necessidade de multitasking. Mas entramos na velha questão do planeamento, não é? E tentar ter já pré-estabelecido quando tu começas um projeto, quando tens um trabalho em curso e sabes que há coisas que já estão mais ou menos estabelecidas, que vão acontecer e que acontecem todos os dias, ou tens um prazo já definido, ou estás a negociar um projeto e tens de saber se és capaz ou não de entregar dentro de um certo prazo. Eu acho que entramos muito nesta questão da disciplina. Os malabaristas treinam, não é? Treinam imenso todos os dias, mas há um fator fundamental do lado deles que eu acho que também se aplica aqui, que é esta concentração e saber que durante, no caso dos malabaristas, um segundo, tu estás só a olhar para o pino que está no ar, sabes que há dois mais na mão, pelo menos, mas há um segundo ali de pura concentração, certo? De pura concentração naquele, sem perder noção do que está à volta e sem perder noção do que vem a seguir. Mas acho que é esse o principal truque, que é criar essas regras, essa disciplina, essa coordenação dos nossos dias, não entrando nos exageros de nos tornarmos um robô ou de vivermos à base de um software que nos controla ao segundo, mas que nos facilita a vida se soubermos o que é que vem a seguir e e o que é que nós temos de fazer agora.
há uma dificuldade que eu acho que não vou deixar de sentir, que é o lado mais de criação, o lado mais criativo no meu processo de trabalho, que me faz saltar de um lado para o outro e que me faz fazer associações e eu sei que é essencial também para a forma como produzo, mas depois para fechar cada questão, eu acho que esse centrar, focar e desligar os estímulos à volta é fundamental. Quando tu estavas a falar em disciplina, eu estava a pensar que às vezes a disciplina só não chega, é cansativa. Ou seja, penso na regra de não haver telefones nem televisão ligada à mesa. Se fosse uma pura questão de disciplina, todos os dias teríamos que passar pela mesma coisa, pelo mesmo processo de impor a disciplina. E quando transformamos isso em default, portanto, isto é assim por definição, já nem sequer vamos lá. E no fundo retira aquele esforço de seguir a disciplina. Nos malabaristas, eu diria que se calhar a disciplina, não sei muito bem se é disciplina, se é eles transformarem já em default, que quando estão com os pinos no ar, estão num clima de absoluta concentração. Porque eles já sabem. Eles já sabem, sim. Quando estão a treinar, não estão a fazer mais nada. Eu penso que a disciplina dá muito trabalho. Sim, sim, mas eu acho que acaba por ser o primeiro passo. Sim, se calhar até instituir o hábito. Sim. E depois transformar em hábitos é muito bom. Por exemplo, estava a pensar nisto em relação a como eu organizo a minha agenda semanal. E eu tenho algumas tarefas que faço sempre de manhã, lá está, quando a mente está fresca. Tenho algumas tarefas que guardo para sexta-feira à tarde, que são as tarefas de quase entrada no fim de semana, em que já estou com a cabeça mais cansada e mais a pensar no fim de semana. E uso isso como default, que é para quando chega a sexta-feira ou a segunda-feira ou amanhã, eu não estar preocupada com o que é que eu vou fazer hoje. Tipo, eu já sei que a esta hora faço X, eu já sei que à sexta-feira à tarde faço Y. No fundo, é transformar uma certa, disciplina em hábito, em... Sim. Sim, e entramos na questão quando falava de alguma coordenação, organização, de planeamento do que temos de fazer, não é? Da nossa semana, do nosso mês. Era o que dizias. Eu acredito que a disciplina seja necessária numa fase inicial. Tens de... Eu acho que devias ir buscar a Alice e perguntar à Alice qual é a visão dela de multitasking. Eu já vou buscar a Alice. Temos que acabar este episódio primeiro. Eu acho que passa por aí, ok? Há uma fase inicial em que tu tens de te impor alguma disciplina, impor algumas regras, para que depois, como já sabemos da literatura e de alguns exemplos de outros campos, para que isso se torne um hábito e que seja já quase um automatismo, e que não questionemos, não é? Não questionemos todos os dias e não passemos todos os dias pelo ato sofredor de questionar e de ter de dizer o não e de ter de fechar os estímulos. Eu acho que passamos então pelo planeamento, não é? O ter atenção à agenda mensal, à agenda semanal, sem sermos demasiado rígidos, mas criando essas... mas libertando-nos de alguma forma, não é? Porque também ganhas ali alguma segurança de saber que tens as tuas rotinas e tens de fazer aquilo e à segunda-feira fazes um planeamento da semana e tratas de certas questões. À quarta-feira gravas o episódio da Anitta, à sexta-feira fazes a parte mais administrativa, não é? Ganhas aí também alguma segurança, eu diria quase, alguma confiança no teu dia-a-dia e permite-te depois também gerir os imprevistos de uma forma mais suave, eu diria. Sim, eu sinto sobretudo que há tarefas que, pronto, não são as minhas favoritas ou que eu vou protelando
e ter definido que tenho que fazer X num determinado dia ajuda-me a começar esse trabalho. No fundo, aquela energia que eu perderia com o jogo interior de ténis do faço, ai, não faço, faço, ai, não faço, no fundo vou investi-la depois em fazer ou em despachar aquela tarefa para poder ir fazer outra que gosto mais. No fundo, ter essa estrutura que não é absolutamente inviolável, não é? Mas é uma estrutura que me ajuda, retira-me uma quantidade da fadiga, do cansaço da decisão. Da ansiedade, não é? Sim. Eu gostava de ouvir também dos nossos, de quem nos acompanha e de quem vai ouvindo a Anita, alguns exemplos e algumas estratégias para não sofrerem, não se afogarem em multitasking. Por isso, não se esqueçam de ir ao querida Anita, enviar-nos um e-mail ou simplesmente comentarem no Facebook. A Anita regressa ao trabalho a cada 2 semanas com um ponto da situação nos seus projetos. No entanto, como boa aspirante à omnipresença, continua sempre ligada no anitanotrabalho.com, onde vocês, os nossos ouvintes, poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou então no Facebook, na página Facebook/Anita no Trabalho. Até para a semana? Não, até daqui a 2 semanas. Até ao próximo episódio. E não se esqueçam, falem connosco. Se tivéssemos contado até 3 não teríamos conseguido. Olhem quem acordou da sua cesta. Luís! Estás boa? Então! Eliana. Tão linda! Diz lá, olá. Olá. Olá! Tão linda! Que fofura! Estavas a chamar pela mamã? Oh, mãe! Estavas a chamar a mãe? Quer ver o autocarro. Olha, dás um beijinho à Eliana? Mua! Beijinho! Mua, que linda! Tiveste beijinho, é só o que te posso dizer. Obrigada, Alice. Diverte-te com o autocarro.